toda questão há uma resposta. Para todo problema há uma solução. Assim como para todo veneno há um antídoto. Eu sou Fabiola Braga, jornalista e escritora, e vou te ajudar a encontrar respostas para os dilemas da vida moderna, entrevistando diversos especialistas. Vem comigo e foco na missão. A missão de hoje: como se sentir mais seguro nas cidades diante da constante ameaça da violência urbana? O número de mortes por causas violentas no Brasil cresceu 81% em 2022, em relação ao mês de janeiro do ano passado. Com o fim do isolamento, os índices de óbitos em razão de homicídios, acidentes de veículos e suicídio contribuíram para o registro do janeiro mais mortal desde o início da série histórica, em 2003. Os dados são do Cartório de Registro Civil. No episódio de hoje, eu converso com Wesley Jimenez, fundador do método Krav Maga Caveira de defesa pessoal e sobrevivência urbana. O nosso método é o método Krav Maga Caveira. Ele é um método brasileiro de defesa pessoal. Eu treino artes marciais desde os 8 anos de idade, e aos 18 anos eu entrei no estado como policial penal para trabalhar em penitenciárias com presos de alta periculosidade. E eu senti a necessidade de complementar o meu treinamento com situações mais realistas, que envolvesse o dia a dia com criminosos, estupradores, assaltantes, homicidas. E aí eu conheci o Krav Maga israelense. Eu fui para Israel, é um país que tem uma cultura muito grande quando o assunto é defesa pessoal, sobrevivência urbana. Então eu fui para Israel, fui para os Estados Unidos, fui para a Itália, fui para a Rússia, fui para a França, Alemanha, Inglaterra, para conhecer um pouco mais das metodologias de defesa pessoal do Krav Maga e outros métodos de acordo com a realidade de cada país. Baseado nesses treinamentos, nós adaptamos para a realidade brasileira, para a violência que o cidadão brasileiro sofre, especialmente também as mulheres brasileiras sofrem. Porque o Brasil, ele é muito... ele tem uma forma de violência muito peculiar. A gente brinca que literalmente acontece de tudo aqui. Então nós adaptamos o que eu treinei fora do país com a realidade da violência brasileira. Quando você fala que acontece tudo aqui, você quer dizer que existe uma violência física urbana muito grande, principalmente contra a mulher, né? Exatamente. Aqui no Brasil, o cidadão tem medo de tudo. A mulher especialmente tem medo de estar sujeita a qualquer tipo de violência. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu estive em Israel, conversando com as mulheres, não é comum a mulher ter medo de caminhar, por exemplo, numa rua escura em Israel. Porque estupro, assalto, esse tipo de violência é incomum contra a mulher em Israel. A mulher em Israel ela tem mais medo ali de um ataque terrorista, de alguém aparecer com uma faca e tentar agredi-la. Já no Brasil, não. A mulher ela tem medo de sair de casa e ser abordada no portão. Ela tem medo de estar caminhando e passar um cara de carro e tentar sequestrá-la ou levá-la para uma situação de estupro. Dentro do transporte coletivo, ela pode ser assediada. Então, a mulher brasileira ela está sujeita a inúmeros tipos de violências diferentes. Então, a realidade da mulher brasileira é muito complicada. Então, a gente pode diminuir essa vulnerabilidade a partir do momento que a gente conhece técnicas de defesa pessoal. Isso. Nós trabalhamos com alguns conceitos de prevenção, reação e ação. Nós trabalhamos a parte preventiva, para que a mulher, através de algumas medidas, algumas condutas, ela consiga evitar ser escolhida por um criminoso. Então nós trabalhamos linguagem corporal, como ela se comporta na questão da linguagem corporal, como ela analisa a linguagem corporal de um suspeito, para saber se ela está ali num estado na iminência ou não de ser agredida, de ser assediada, como se comportar, como escalonar, desescalonar, como utilizar objetos ao redor para se defender, para criar um afastamento, para criar um cenário de fuga e evasão do local. E também, caso necessário, ela não consiga prevenir, ela não consiga antecipar uma situação de agressão, aí sim, como último recurso, ela aprende as técnicas de combate corpo a corpo, de se defender de um estupro, de um soco, de um chute, porque a maior parte da violência contra a mulher, estatisticamente falando, é a violência onde ela é espancada. Ela toma um tapa no rosto, ela toma um empurrão, ela toma uma asfixia. E quando se trata aí de
de armas, a lâmina é o instrumento mais utilizado contra mulheres. Esse tipo de defesa serve tanto para pessoas desconhecidas quanto para mulheres que são vítimas de agressão doméstica? Sim, nós trabalhamos todo o cenário para a mulher, desde pessoas que jovens aí, 12, 13 anos, alunos de 70 anos, para violência doméstica, para uma mulher que está caminhando na rua, que está dentro do transporte coletivo, para acidentes domésticos. Para você ter uma ideia, nesse final de semana, nesse sábado, a minha esposa ela sofreu um acidente doméstico. Ela estava na cozinha e ela se cortou gravemente com uma faca. Esse corte rompeu veias, só que o mais grave, também rompeu a artéria do braço dela. Então, no Krav Maga Caveira, então, além da parte do combate, da estratégia de defesa pessoal, nós trabalhamos também a sobrevivência urbana. Então, nós ensinamos as pessoas a usarem o kit de APH de combate, que é o atendimento pré-hospitalar. Então, eu fiz uso junto com ela de torniquete para estancar o sangramento, para dar tempo de levá-la ao hospital. Porque numa situação como aquela, onde nós não tivéssemos ali, né, um treinamento para eu poder colocar um agente coagulante no braço dela, pinçar a artéria dela e aplicar um torniquete, em menos de 4, 5 minutos, ela não conseguiria nem receber atendimento. Então, o Krav Maga envolve tudo isso, toda a estratégia de sobrevivência. É necessário que a pessoa tenha um condicionamento físico, algum preparo físico para poder utilizar essa técnica de defesa pessoal? Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, né? As pessoas falam assim, Wesley, eu tô meio fora de forma, faz muitos anos que eu não treino, eu tô gordinho, eu tô fraco, tô sedentário. Posso fazer? Eu falo, começa do jeito que você está. Uma boa escola de defesa pessoal, uma boa escola de arte marcial, ela vai te colocar dentro do condicionamento físico necessário. Então, você vai desenvolver um condicionamento físico através do treinamento. Então, meus alunos chegam aqui na escola, muitas vezes eles não aguentam 10 minutos de atividade física moderada, porque estão cansados. E não tem problema algum. Aqui cada aluno vai no seu ritmo, vai na sua frequência, vai evoluindo pouco a pouco. E como eu disse, nós temos alunos aqui de 3 anos de idade, alunos com mais de 70 anos de idade, alunos que têm uma saúde perfeita, alunos que têm muita limitação de saúde. Tem problema de coluna, problema de joelho, problemas cardíacos. Então, o segredo é cada um fazer de acordo com a sua realidade e evoluir dentro do seu tempo. Porque a competição aqui não é com o outro aluno, a competição é com a própria pessoa, mas ela possa estar todo dia mais apta a se defender e ter mais qualidade de vida. Quando a gente fala do Krav Maga, tá um pouco distante da nossa cultura, né, da nossa realidade. Do que se aproxima? Seria próximo ao jiu-jitsu? Tem como a gente fazer um paralelo com alguma outra luta para que alguém entenda? Ou não é nada disso, é uma outra referência? As pessoas confundem muito, né, o termo arte marcial com defesa pessoal. Na verdade, a defesa pessoal, ela engloba também técnicas de artes marciais. Eu vou te dar um exemplo. Você citou o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma arte marcial brasileira, onde você tem técnicas de alavancas, torções, chaves. Você tem o Muay Thai, que são técnicas de soco, chute, boxe, técnicas de soco. A defesa pessoal, ela engloba tudo isso, só que isso é apenas um pedaço de um universo todo. Então, no Krav Maga Caveira, a pessoa ela vai aprender um pouco de cada arte marcial que é aplicável na rua. Então, sim, ela vai aprender soco, ela vai aprender chute, ela vai aprender se defender de socos, ela vai aprender uma imobilização, só que tudo de acordo com a realidade e o biotipo físico da pessoa. Seria antilógico eu ensinar para um aluno meu ou para uma aluna minha de 50 quilos uma técnica de tentar imobilizar 2 homens de 100 quilos, 120 quilos. E ela teria que adotar uma estratégia diferente de sobrevivência, talvez fazer o uso de uma lâmina, como usar uma lâmina, como usar um canivete, como usar um bastão retrátil, como usar um gás de pimenta, de gengibre, como usar um objeto ao redor. Então, embora ela use as técnicas mais simples e fáceis de serem aplicadas das outras artes marciais, ela também aprende outras estratégias que não se ensinam na arte marcial. A arte marcial, no geral, a gente sempre imagina um confronto corpo a corpo, mas a defesa pessoal prega que nem sempre você precisa entrar no confronto corpo a corpo. Na verdade, na maior parte das vezes, não se deve entrar no confronto corpo a corpo. É só como último recurso. Então, ensinar como é que você foge é defesa pessoal. Conseguir correr de uma briga é defesa pessoal. Usar uma cadeira para criar um bloquinho entre você e um agressor com uma faca
é defesa pessoal, porque a nossa missão não é nocautear, imobilizar ou acertar outra pessoa. A nossa missão é chegar em casa o mais íntegro possível, o mais inteiro possível, chegar vivo em casa para nossa família, defender aqueles que nós amamos. E se for necessário entrar em confronto corporal para isso, nós faremos, mas utilizaremos aí várias estratégias de linguagem corporal, escalonamento e, por fim, se necessário, um combate corpo a corpo. Então, na verdade, essa técnica de defesa pessoal engloba um pouco de todas as artes marciais, mas também você trabalha em cima de situações, seria isso? Você coloca a pessoa numa situação e como ela deve buscar a defesa a partir dessa situação. Isso. Então, a gente engloba as técnicas de artes marciais, nós mesclamos, porque hoje muita coisa das artes marciais, elas estão focadas ou para competição ou para demonstração. Então, criou-se aí uma separação do que é vida real e o que é fantasia, o que é cinema, o que é bonito de se ver, mas não é aplicável. Então, nós usamos apenas técnicas marciais que são aplicáveis para qualquer pessoa, independente do tamanho, da idade, do sexo, da condição física, né, que uma pessoa pequena de 50 quilos possa realmente, de forma efetiva, se defender contra um ou dois agressores bem maiores e mais fortes, e ela vai aprender a ter um estilo de vida mais seguro, um estilo de vida mais preventivo. Ela vai entender hábitos de segurança que vai colocá-la em uma situação muito menos vulnerável de ser escolhida como uma vítima. Você tem mais de 50 milhões de acessos mensais, né, nas redes sociais, nos vídeos que você faz. Inclusive, você tem um canal específico para a defesa da mulher. Na verdade, nós temos um canal no YouTube, chama Krav Maga Caveira. Nesse canal, nós mesclamos técnicas de defesa pessoal para homens e mulheres, porque grande parte das técnicas que servem para homem também serve para mulheres, né? Então, o homem que está sujeito a uma ameaça, a mulher também está sujeita àquele tipo de ameaça, a um empurrão, a um soco, a um chute. E claro que no nosso canal também tem muitas técnicas que são específicas para o mundo feminino, como o estupro, como o puxão de cabelo, como a asfixia, porque a situação de asfixia e que é aquela pegada no pescoço ou pressão com travesseiro no rosto é mais contra pessoas do sexo feminino. Então lá no nosso canal Krav Maga Caveira você pode encontrar aulas mais completas de 10 minutos, 5 minutos, trabalhando o que fazer, como agir nessas situações. As pessoas podem encontrar algum endereço presencial, uma escola física, acessando o nosso site www.kravmagacaveira.com.br, tem um menu lá onde treinar. Temos 94 endereços. Caso na sua cidade não haja um endereço físico, nós trabalhamos com os treinamentos online, onde a pessoa pode treinar em casa, com o marido, com uma amiga, com um companheiro, e aí ela recebe todo o suporte e condição de treinar sozinha em casa também. Crianças e adolescentes também podem treinar? Nós temos por incrível que pareça, nós temos turmas a partir de 3 anos de idade. É claro que as crianças aí têm um treinamento diferente, né? Enquanto para um adulto, para uma mulher adulta, eu falo, pega essa caneta e crava essa caneta no pescoço do cara se for necessário, numa situação mais crítica. Claro que uma criança a gente não trabalha esse nível de agressividade. Nós trabalhamos situações passíveis para cada idade. Então, uma criança de 3, 4, 5, 6, 7 anos sofre violências, ameaças e abusos diferentes de um adulto, de uma mulher adulta. Então, a criança, a partir ali dos 3, 4 anos, ela vai aprender a se defender de situações muito corriqueiras. Aprender a cair para não se machucar, ela vai aprender a se defender de um empurrão, ela vai aprender a se defender de um puxão de cabelo, de uma pegada no pescoço, de alguém sentada sobre ela no chão tentando bater, socar, estapear, morder. O trabalho é muito também o conceito de disciplina, a inteligência emocional, resiliência. Então a gente vai ensinando a criança desde jovem, desde 3, 4 anos de idade, como lidar com situações de bullying, por exemplo, né, de xingamento, aumentar a estima da criança, fazê-la ter uma inteligência emocional para não ser abalada nem emocionalmente e nem fisicamente. Você falou um outro aspecto importante, que é o psicológico também, né? Quando a gente fala de defesa pessoal, que é preciso não só uma habilidade física, mas um autocontrole mental, psicológico, emocional, para você ter as condições de se defender, né? Sim, uma coisa que é muito deixada de lado nos treinamentos das artes marciais, quando se fala em defesa pessoal, é o conceito psicológico, né? Eu, como pós-graduado em neurociência, eu incorporo isso no nosso treinamento.
De nada adianta uma pessoa que entende a técnica, que sabe como se defender de um soco, como se defender de um chute, mas na hora a mentalidade dela não é uma mentalidade de uma pessoa apta a se defender. Seja no seu dia a dia uma pessoa que demonstra insegurança ou numa situação real de tensão ela não consegue colocar em prática aquilo que ela treinou. Nós sabemos que durante uma situação de tensão, de combate, de violência, nosso corpo ele vai liberar uma série de hormônios que nós chamamos aí de hormônios da luta ou da fuga, como adrenalina, noradrenalina, cortisol, que se a pessoa ela não tiver um treinamento mental aliado com a técnica marcial, ou ela vai travar, ou ela vai explodir de uma forma errada, porque ela não vai conseguir raciocinar muito bem. Ela vai ficar mais forte, ela vai ficar mais rápida, ela vai ficar mais tolerante à dor, porém, ela vai ficar mais lenta e vai ter um raciocínio muito prejudicado. Então, se o treinamento mental dessa pessoa durante o condicionamento técnico não for casado, praticamente é um treino só aeróbico, porque na hora ela não sabe o que fazer ou como fazer na hora certa. Então a parte mental, o psicológico, é a base, pelo que você está me falando, é o alicerce para que a pessoa consiga realizar essa defesa, né? Sim, eu sempre dou exemplo de uma caixa de ferramentas. A gente diz que cada ferramenta ela serve para uma finalidade. Mas não basta você ter a ferramenta, você tem que saber a hora certa de usar cada ferramenta, e isso é um treinamento mental que te ensina. Então não adianta eu ter uma chave de fenda se eu quero apertar um parafuso, uma porca, de alicate. O alicate faz o trabalho de alicate, a chave de fenda faz o trabalho de chave de fenda e assim por diante. Então o treinamento mental ele te dá esse discernimento. Qual é a ferramenta que você vai usar em cada momento? Se você não tem esse treinamento mental, você tem uma caixa cheia de ferramentas, só que você não sabe qual usar, você não consegue discernir a ferramenta que você usa para cada situação. Existem algumas dicas que a gente pode dar para as pessoas que ainda não chegaram no treinamento, mas que podem ficar alerta com relação a se protegerem de uma agressão? Infelizmente, a vítima, muitas vezes ela tem comportamentos que facilitam a agressão de um agressor, de um criminoso. Nós costumamos dizer que o agressor, né, que seja o agressor da violência física ou o criminoso que busca alguma coisa patrimonial, ele é uma pessoa extremamente covarde. Então ele quer a presa mais vulnerável, mais fácil, com o maior lucro possível. Se ele encontrar essas duas coisas, a pessoa está em mau lençol, porque é a presa perfeita. Uma presa de alto valor com grande vulnerabilidade. O que a gente costuma recomendar, que nós sabemos e está no meu livro, o livro Manual Caveira de Defesa Pessoal, o livro mais vendido do Brasil por 3 anos consecutivos sobre segurança, que o agressor ele busca pessoas que estão, em primeiro lugar, distraídas. Uma pessoa distraída é uma pessoa que dificilmente tem um tempo de reação dentro de um momento específico. Sabe aquele momento, Fabi, que você está dirigindo? Todos nós já passamos por isso, né? Você está dirigindo, aí você para num semáforo, o semáforo está fechado, aí você pega o celular para dar aquela checada rapidinha, se chegou uma mensagem no WhatsApp, ou você vai mexendo no som do carro, e aí de repente quando você olha tem um cara do lado do seu vidro aqui te pedindo dinheiro. Esse é um exemplo de distração. Pessoas que andam com fone de ouvido, pessoas que estão distraídas. Hoje, o maior problema de distração das pessoas, principalmente, é o celular. O celular ele consome muito o nosso orçamento de atenção. E o criminoso sabe disso. Então, uma das ferramentas mais poderosas do criminoso é te pegar de surpresa. E quando ele te pega de surpresa, ele te coloca numa condição onde você não tem tempo para pensar, tomar uma reação ou iniciar uma reação. De nada adianta você estar... Eu costumo dizer para meus alunos que estão armados, as minhas alunas que portam arma de fogo, por exemplo, que não adianta ter uma arma de fogo se você não tem atenção e se você é pego de surpresa, porque você não tem tempo de reagir. Você está no pior cenário possível. E o criminoso sabe disso. Então, a pessoa no seu dia a dia, a mulher, o homem, pelo simples fato de andar, o que nós chamamos aí no estado de alerta e prontidão mental, na cor amarela, que é aquela pessoa que está atenta, mas relaxada. Ou seja, ela está atenta ao ambiente, às pessoas, ao contexto do qual ela está inserida, mas ela está relaxada. Ela está visualizando tudo, ela não está andando de cabeça baixa, ela não está focada no celular. O criminoso, o covarde, ele percebe isso. Ele se sente inseguro em atacar uma pessoa que o visualiza antes da ação. Porque essa pessoa vai ter tempo para correr, essa pessoa vai ter tempo para gritar, essa pessoa vai ter tempo para lutar.
Já uma vítima que está distraída no cenário, ela não consegue antecipar ameaças. É aquela pessoa que está sentada num restaurante, por exemplo, de cabeça baixa, mexendo no celular, o cara entra armado e a pessoa nem vê. Então, a distração é a arma mais poderosa que o criminoso busca para atacar alguém. É o efeito surpresa, pegar alguém distraído. As pessoas às vezes confundem, mas por eu ser mulher, ou eu ser mais idoso, por eu ter mais alguma deficiência, ser pequeno, eu sou uma vítima em potencial. Eu sempre falo para meus alunos, claro que o criminoso ele também quer uma presa que ele acha que é mais fácil de subjugar fisicamente, mas não se engane, na escala de preferência do criminoso, ser grande, alto e forte não é o mais importante. O mais importante é a pessoa estar distraída. E aí não importa o tamanho da pessoa, se ela está armada ou não, o criminoso sempre vai preferir alguém que está isolado, porque não tem como ajudar, e preferencialmente alguém que está distraído. Ostentar, ficar isolado e distraído fazem de você uma presa fácil para os agressores. Foco na missão. Mantenha-se relaxado, porém sempre alerta. Este é o primeiro passo para sua defesa pessoal. Eu sou Fabiola Braga e você acabou de ouvir a entrevista com Wesley Jimenez, especialista em defesa pessoal. Até o próximo episódio do podcast Foco na Missão. Siga @Fabiola Braga no Instagram.